Boa noite, queridos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A gente não está muito acostumado ao púlpito. Por vezes a gente está aqui participando do ministério de louvor, do coral, mas faz tempo que eu não tenho oportunidade de estar aqui com vocês para estar ministrando a palavra de Deus. Algo que eu amo muito, algo que... querido, obrigado. Algo que eu tenho muita reverência. Eu não sei como muitas pessoas enxergam as coisas de Deus, mas eu levo Deus muito a sério. E aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje é apenas uma parte daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Como o Vanderlei já disse, minha esposa está ali atrás, nós estamos casados há 38 anos. Então já temos 38 anos de casados. Esse ano eu completei 59 anos, né? Não tenho a pretensão de chegar, como o Vanderlei fala, a 120. Mas, como o Caleb diz, né? Eu estou com meus 60 anos com as mesmas disposições quando eu tinha 20. E eu espero que Deus continue me renovando, me fortalecendo, para que eu possa ser, de uma certa forma, ajudar naquilo que Deus tem um chamado para cada um de nós. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Joel, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Guardem essa palavra, meditem nessa palavra, mastiguem essa palavra, ruminem essa palavra, não esqueçam dessa palavra, porque a palavra de Deus, como ela mesma diz, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra e faz a divisão entre juntas e medulas. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos da geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Curva seus olhos, abaixa um pouco sua cabeça. Vamos orar a Deus, para que o Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações, para que essa palavra ela não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito de Deus do qual Ele tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti, para que nessa noite, Senhor Deus, não seja mais eu, mas seja o Teu Santo Espírito falando através da minha vida. Teu Santo Espírito que sonda, que conhece cada coração aqui nesse lugar, que essa palavra, Senhor Deus, ela possa entrar e fazer morada, que essa palavra ela possa entrar em cada coração, trazer um novo ânimo, uma nova disposição, mais do que isso, Senhor Deus, possa trazer um novo entendimento acerca das coisas dos quais Tu quer realizar em cada coração. Eu só oro agradecido a Ti, ó Pai, por essa grata oportunidade, e que a Tua palavra cumpra o propósito do qual ela foi direcionada para cada coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Queridos, se nós tivéssemos que dar um nome para esse nosso momento, não seria necessariamente uma pregação, mas eu vou falar um pouco daquilo que, como o Vanderlei falou de jejum, eu vou falar um pouco da minha vida, um pouco daquilo que eu vivi, um pouco daquilo que eu experimentei, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus, o que era a palavra de Deus, ela foi realizando na minha vida. E se tivéssemos que dar um tema para essa pregação, para esse nosso momento, seria a dor de uma perda. Olha essa foto. O que vocês veem nessa foto? Uma pessoa que já não está mais com seus pés no chão, uma pessoa que perdeu o controle daquilo que poderia ou deveria estar fazendo,
E ali podemos ver que algo está sendo retirado dessa pessoa. Que essa imagem ela possa já estar trabalhando no coração de vocês para aquilo que Deus ele quer concluir nessa noite, nessa mensagem. O livro de Joel, ele foi escrito num período antes do exílio da Babilônia. Aqueles que gostam de ler a palavra e entender. Então, Joel, ele foi um profeta do Antigo Testamento, e ele trouxe algumas coisas com um peso muito grande. E naquele momento, a nação de Israel, eles estavam vivendo um momento de sequidão espiritual. O que é sequidão espiritual? Deus já não tinha tanto valor, tanta importância. E aí, o pecado foi tomando uma proporção ao ponto de Deus permitir que outras nações viessem e o povo fosse deportado da própria nação. Ao todo, a nação de Israel, eles ficaram 70 anos no exílio. Só que esse exílio, ele teve duas etapas. Os assírios vieram e posteriormente os babilônios, né? Pode colocar Então, o livro de Joel, ele trata de 4 situações principais, guardem isso. A praga dos gafanhotos, o dia do Senhor, arrependimento e derramamento do Espírito Santo. Por que Deus permitiu essa praga de gafanhotos? Porque havia uma sequidão espiritual. O povo estava se importando com as suas próprias vidas, estavam fazendo adoração a outros deuses. Realmente Deus, ele deixou de ser algo importante, sendo que eles já tinham recebido várias promessas de Deus, acerca daquilo que Deus esperava deles, e eles quase que ignoraram isso. E quando nós lemos nesse capítulo 1, versículo, no capítulo 2 de Joel, eu vou só ler para vocês não precisam acompanhar, 2:25 diz assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Então, quando nós lemos agora no versículo, o capítulo 1, em nenhum momento diz que foi Deus que enviou. Agora no capítulo 2 de Joel, Deus vai trazendo essa explicação que foi Ele que enviou. Então, a sequidão que eles estavam vivendo foi a causa de Deus enviar os gafanhotos. E na realidade, o que esses gafanhotos eles trouxeram? Eles trouxeram grandes perdas. Vocês imaginam quando um número enorme de gafanhotos, eles adentram uma plantação, não sobra nada. E aí o texto diz que foram 4 tipos diferentes de insetos devoradores, né? Então, se vocês forem pegar outras versões da Bíblia, eles vão falar que foi o pulgão, que foi a locusta, que foi o gafanhoto. Almeida Corrigida traz outra nomenclatura para esses gafanhotos. NVI traz esses nomes. Mas não importa se é locusta, se é pulgão, se é gafanhoto devorador, não. Importa que eles vieram e devastaram. Trouxe perda, trouxe uma crise sem precedentes sobre a nação, ao ponto de muitas pessoas morrerem, plantações que foram dizimadas, animais morreram. E quando nós falamos de perdas, do qual a nação de Israel sofreu, se tem algo que nós não estamos esperando, são as perdas. Quando as perdas chegam até nossa casa, muitas vezes nós perdemos toda a nossa estrutura que nós achamos que temos. E não foi diferente com a nação de Israel. Quando as perdas vêm e consomem tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós amamos, nós perdemos o rumo, perdemos até aquilo que nós deveríamos fazer. Nós ficamos psicologicamente abalados.
Perdemos toda uma, como a psicologia diz, uma organização psíquica. E se nós estamos numa sequidão espiritual, nós perdemos todo o discernimento espiritual. Porque se algo que nós precisamos entender, queridos, quando nós somos acometidos de alguma perda, nós precisamos perguntar ao Senhor, o porquê que isso está acontecendo? Qual o motivo dessas perdas? Por que que esse gafanhoto veio e picou, e mordeu, e roubou, e levou, e destruiu? E muitas vezes nós não temos esse discernimento. Agora, uma coisa muito boa que nós podemos ver nas perdas, que quando nós estamos num momento de perdas, nós ficamos estagnados, parados. E as perdas, elas nos mostram que nós estamos numa situação de uma zona de conforto. E aí nós precisamos sair dessa zona de conforto. Precisamos fazer algo. Então nós podemos entender então que as perdas, elas são necessárias. Então, as perdas, elas têm um lado bom delas. Qual é o lado bom? Elas vão fazer com que a gente se movimente. Ela vai fazer com que a gente saia da estagnação. No dia 31 de dezembro de 1993, eu e minha família, nós estávamos numa virada de ano, reunidos na casa de uma das irmãs da minha esposa, e aí um gafanhoto desse picou a minha esposa, mordeu a minha esposa. Eu não sei dizer para vocês se foi Deus que enviou, não sei dizer para vocês se foi o maligno que enviou, não sei dizer para vocês se é uma predisposição que ela já tinha, mas a minha esposa, de uma pessoa dinâmica, alegre, viva, cheia de alegria, energia, ela passou a ser uma pessoa triste, chorona, e só dizia que ia morrer. Na realidade, essa situação dela tirou até a mim dessa situação de uma zona de conforto, porque na época nós tínhamos 2 filhos, o Tiago tinha 5 anos, a Ana Júlia tinha 1 ano e meio, e aí nós não sabíamos o que ia fazer. Então, toda aquela alegria que ela tinha, foi virando uma depressão, um desamparo, uma desesperança. E só que quando uma pessoa que a gente ama é acometida de uma situação dessa, todos sofrem. Toda a casa sofre. Não tem como você ficar imune vendo a sua esposa, mãe de seus filhos, numa situação do que ela não estava vivendo, ela estava sobrevivendo. Porque ela encontrava forças, porque ela tinha 2 filhos para cuidar. Então nesse período ela continuava trabalhando, então ela estava numa situação muito instável. Tinha dias bons, dias ruins, dias muito ruins. E buscamos, como todos nós buscamos, tratamento com médicos, com profissionais. E nós sabemos que nem sempre quando a gente procura um médico para uma situação de uma enfermidade, de uma perda, eles trazem um resultado que nós esperamos. E não foi diferente com ela. Os resultados não vieram. E era cada vez mais constante essa tristeza, esse desejo de até perder a vida. Nos nossos diálogos, ela sempre falava que, olha, quando eu partir, você cuida das crianças. Se você for arrumar alguma pessoa para cuidar deles, uma pessoa que cuide bem dos nossos filhos, era essa a conversa. Há um ditado que diz assim que nada que esteja ruim que não possa piorar. Vocês já ouviram?
E nós começamos a buscar nessa ajuda e os resultados não vieram. Como o Vanderlei já disse, eu fui durante 23 bombeiro. E num dia eu estava de serviço e o quartel de bombeiro nós temos uma rotina diária, né? Então nós cumprimos 24 horas de plantão. Você entra às 7 horas da manhã e sai no outro dia às 7 horas da manhã. E ali no período matinal, no primeiro período, você confere todos os materiais da viatura e libera a turma que está saindo. Depois de conferir esse material, atividade física. Vamos correr, flexão, barra, aquelas coisas todas, né? Vamos se preparar. Então, tem essa preocupação. Depois, no período da tarde, atividades teóricas e simulados de ocorrência. Então, a gente fazia simulados de ocorrências, né? Possíveis situações que poderiam já estar treinando. Então, essa é uma rotina de um quartel de bombeiro. E nós estávamos lá no pátio, treinando, fazendo o nosso simulado. Aí no sistema de som do quartel, diz assim, ó, soldado Ivair, telefone. E não sei se vocês sabem, um quartel de bombeiro, um quartel militar, é uma hierarquia. E aí, como todos ouviram, eu pedi para o comandante se eu poderia atender. Ele falou, não, pode ir lá. Eu fui lá atender. E quando eu fui atender o telefone, era minha falecida sogra, que Deus a tenha. E aí eu fiquei muito surpreso, né? Eu trabalhando em Taubaté, minha sogra morando aqui em Guará. Bom, mas, né? Bom, aí eu perguntei para ela, nós tínhamos uma forma carinhosa de chamar ela de Dona Zica, né? Dona Zica, então era o apelido dela que ela tinha lá desde a infância dela, Dona Zica. Ô, Dona Zica, tudo bem? Aconteceu algo? Aí ela fala assim, então, Ivair, a Nazir é uma irmã dela, né? E essa Nazir, ela, infelizmente falecida também, ela trabalhava aqui na Santa Casa, na área administrativa. E ela disse assim que a Nazir encontrou com um médico que estava tratando a Eliane. E aí a tia Nazir foi até o médico e perguntou para o médico, doutor, como é que está a minha sobrinha, a Eliane? Aí o médico virou e falou para ela assim, ó, Nazir, ela está com tumor na cabeça. Foi dessa forma que a minha sogra falou para mim. Desse jeito. Sem rodeios. Ela não falou acho. Ela trouxe uma afirmação. A Eliane está com tumor na cabeça. Se tem uma coisa, gente, que o bombeiro, nós sempre fomos condicionados a não ter medo. Então, ocorrências das mais diversas, aquilo que é desconhecido, o bombeiro ele foi treinado e condicionado para encarar tudo que viesse. Então, o bombeiro, de uma certa forma, às vezes ele até se sente autossuficiente, ele até se sente, às vezes, arrogante, prepotente. Por quê? Porque o bombeiro não tem medo de nada, né? Então, às vezes, a gente tem até aquela situação que o bombeiro é o herói. Não tem nada de herói não, viu, gente? É um ser humano como outro qualquer. A diferença é que o bombeiro ele foi preparado para ir para os lugares que as pessoas estão fugindo, podemos assim dizer, né? E aí toda aquela preparação com o meu estado emocional que eu tinha, todo o conhecimento que a gente tem, que a gente estuda, né? Eu fui técnico de enfermagem, sou, né? Técnico de enfermagem, trabalhei muito tempo em farmácia, técnico de farmácia, lá no quartel nós estudávamos muito anatomia, fisiologia do corpo humano, de mergulho, muitas coisas. Então, quando a minha sogra falou que a minha esposa estava com um tumor na cabeça, aquilo foi o pior dia da minha vida. Porque eu sabia que aquilo não era algo bom. Eu sabia que aquilo fugiu do controle. E ali, gente, toda aquela minha autossuficiência, ela foi desmoronada. Comecei a chorar de uma forma compulsiva naquele pátio, ao ponto de ser consolado pelos meus amigos. E eu lembro que, como se fosse hoje,
Um amigo, ele tinha assim, uma altura igual do Renan, quase 2 metros de altura. Se já não tem 2, Renan? Já tem 2 metros, Renan? Grande como você. Ele me abraçou assim, ele falou para os outros colegas saírem, porque ficou todo mundo espantado, porque eu saí para atender o telefone, quando voltei já estava chorando de uma forma assim copiosa, mas chorando assim como uma criança, como tira algo da criança. E aí o comandante falou assim, ó, eu fui lá falar com o comandante e ele falou para você ir embora, para sua casa. Aí eu tive um lapso de discernimento, né? Como é que eu vou para minha casa se a minha esposa está esperando eu voltar somente amanhã, que eu trabalho 24 horas? Como é que eu vou chegar em casa agora? Ela vai perguntar a mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui que sua mãe falou para mim que você está assim assado. Não, gente. Eu tive que ouvir aquilo e digerir aquilo da pior maneira que vocês possam imaginar. E aí, uma coisa que nós chegamos à conclusão é que só Deus para mudar o quadro da situação, só Deus para trazer uma cura. E até então, gente, eu não era convertido. Casei numa igreja evangélica, a minha esposa sempre foi evangélica. Ela decidiu casar com um não evangélico. Acho que Deus já tinha mostrado para ela que eu ia me converter. E aí, tem um cântico do Ademar de Campos, pessoal mais antigo, né? Acho que já deve ter ouvido assim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Era eu. Eu conhecia Jesus, ouvi falar de Jesus, sabia quem era Jesus, mas não andava com Jesus. E aí nessa minha busca, nessa nossa busca da cura da esposa, porque ela estava naquele processo, aí nós fomos resgatados. A minha esposa, ela tem 11 irmãos, então eles são em 12, e ali dos 12 irmãos, são 8 mulheres e 4 homens, e ali eu tenho uma admiração e um carinho por todos eles, e cada um deles tem as suas particularidades. É uma família muito unida. Nós vimos agora quando a minha sogra ficou enferma, eles se mobilizaram, todos eles, e têm se mobilizado até hoje para que a casa tenha um movimento que precise ter. Só que nós fomos resgatados pela Eloide. A Eloide, ela é logo abaixo da Eliane. Então a Eloide, ela, com certeza, ela ficou sabendo, por intermédio da minha sogra, aquilo que a Eliane estava passando, e ela começou a ir até a nossa casa, nos buscar para uma reunião que tinha um culto que ela fazia na casa dela. Ela já estava casada com um rapaz, né? Eles não eram pastores, mas né? Tudo bem, ela escolheu ele, né? Ele até que é um cara gente boa. E aí ele que ia buscar a gente, né? Então eu não tinha carro, ele ia nos buscar, e ali nós fazíamos um culto lá, nós não, né? Eles faziam um culto, eu participava, e a palavra foi começando a ser semeada no meu coração. Só que chegou um momento que eu falei para a Eliane que, Eliane, vamos lá para a igreja onde nós casamos. E aí eu decidi ir lá para a igreja com ela, porque o processo ali daquela reunião estava um processo que eles estavam formando uma igreja, do qual eles depois posteriormente formavam, e eu senti, porque eu falei para ela algo que eu lembro como se eu tivesse falado hoje. Vamos lá para a igreja onde nós casamos e batizamos nosso filho. Vocês veem que a nossa palavra, ela tem um poder muito grande, gente. E eu creio que o Espírito Santo ouviu cada uma daquelas palavras que eu disse. E aí fomos, e aí eu não era convertido, não conhecia o Senhor,
mas o meu coração já estava preparado para receber algo do Senhor, porque naquelas reuniões que nós estávamos lá no apartamento, na casa do Vanderlei e Keloide, já foi trabalhando no meu coração. Um dia eu estava lá nessa igreja, querida, pode colocar para minha letra, e aí uma música começou a tocar lá, e a música dizia assim, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. É o que aconteceu comigo, gente. Depois desse dia eu nunca mais fui o mesmo. O Vanderlei, ele sempre brinca, fala que o Ivair sempre gosta de músicas antigas. Cada música tem sua história na minha vida. Cada hino tem uma história. E quando eu ouvi essa música, eu nunca mais fui o mesmo. A igreja, ela não tinha o hábito que muitas igrejas pentecostais têm de, vem para cá, vem aceitar Cristo, vem, não. Mas eu já tinha aceitado ali no meu coração. E aí eu comecei a me envolver com aquelas pessoas. E aí Deus colocou naquele momento na igreja pessoas que estavam com o coração aquecido, pessoas que gostavam de orar, pessoas que gostavam de ouvir a palavra, pessoas que comiam a palavra, pessoas que iam em montes, pessoas que iam em vigília. E Deus colocou aquelas pessoas na minha vida e meu coração foi aquecendo. Eu comecei a ir em vigílias e montes. Conheci a Yara em 1996. A Yara já estava lá, gente, lutando pela família dela, glorificando o Senhor. Quantas e quantas vigílias nós nos encontramos, e buscando em Deus, buscando em Deus, buscando em Deus. E aí, gente, a partir dessa situação, vocês podem falar, e aí, vai, e a sua esposa? Melhorou? Não, piorou. E aí, se antes ela estava só no estado de tristeza, de choro, agora ela ficou do ano de 1996 até o ano de 2001 com depressão, síndrome do pânico, desesperança. Agora ela não falava que ia morrer, agora ela tinha desejo de morrer. E aí a minha cabeça virou E eu parei naquele momento, naquele movimento que a gente fazia, buscando o batismo do Espírito Santo, buscando aquelas coisas de Deus e vigília e tal. E eu parei de orar para buscar aquele poder de Deus que a gente tanto falava. E um dia eu fui numa vigília. Esse dia a Yara, eu não me recordo se ela estava lá. Nós fomos numa vigília e nós íamos na Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Pentecostal Livre, Deus é Amor. Gente, onde tinha culto a gente ia. Eu estava de folga no bombeiro, eu ia para o culto. Deixava a Eliane com as crianças em casa e eu ia. Eu queria Deus, eu queria que Deus mudasse a situação, eu queria que Deus curasse ela, eu queria que algo novo fosse feito. Mas nós não estávamos vendo o resultado.
E aí um dia numa vigília, gente, imagina uma vigília da Assembleia de Deus, quando o Vanderlei fala assim, que às vezes você precisa ir numa igreja Assembleia de Deus, lá numa roça. Nós fomos lá no bairro do Pingo de Ouro. Tinha tanta gente dentro dessa vigília, que você não conseguia entrar na sala. Tivemos que entrar por um corredor, para chegar na cozinha. E aí eu encostei numa pia, e aí estava com o rapaz do lado, eu encostado na pia, a cozinha cheia, o corredor da sala até a cozinha, não dava para ver quem estava na sala. E aí o pastor falou assim: agora eu vou passar a palavra para a irmã Rosana da Sarça Ardente de Taubaté. Olha a igreja, Sarça Ardente. Vocês imaginam como é que era essa vigília, né, gente? Era um fogo pentecostal. Era algo tremendo, gente. Era algo tremendo. Eu não esqueço até hoje, dia 22 de junho de 1996. Era um sábado. Aí aquela irmã pegou o microfone, ajeitou o violão. Era impossível quem estava na cozinha ver quem estava na sala. Ela pegou o microfone e falou assim: cadê aquele irmão que estava lá na cozinha, de óculos? Ela só não falou assim: aquele neguinho. Só não falou isso. Aí um irmão que estava tocando pandeiro, nós tocávamos pandeiro, gente, era uma coisa, Matos Nascimento, aquela coisa doida. E aí ele falou assim: é aquele lá? No que ele falou aquele lá, vocês imaginem assim, um lugar que tem uma multidão, todo mundo abriu assim. Abriu. E aí eu era o alvo de atenção. Aquela mulher olhou para mim assim, e falou assim: Deus te trouxe aqui e Deus quer fazer 2 perguntas para você. Somente 2 perguntas. Você ainda quer ser batizado no Espírito Santo? Você crê que você vai ser batizado nessa noite? Eu falei para ela: é o que eu mais quero. Eu creio. Gente, eu não sei quem de vocês não passou por essa experiência, mas na onisciência de Deus, aquilo foi uma preparação para a minha vida, porque eu já não estava mais aguentando. Aquilo foi um revestimento de poder, não para expulsar demônio, não para realizar prodígios, milagres e maravilha, não, para eu continuar em pé. O revestimento foi para eu permanecesse em pé. E aí, gente, a Eliane, ela não conseguiu ser a pessoa que nós esperávamos que ela fosse, por conta de toda a situação que ela passou. Abram suas Bíblias, ou acompanhem no telão, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Esse versículo, gente, ele me sustentou por 6 anos. Vocês imaginam o Espírito Santo falar para uma pessoa, e todas as vezes que a tristeza ela falava mais alto no meu coração, porque eu via minha esposa cada dia pior, para vocês verem como a situação ela ficou tão delicada, que houve um acidente com a Eliane, e ela perdeu um dente. Agora ela não queria nem receber visita, porque ela tinha vergonha. Ela perdeu um dente da frente. Então quando as pessoas falavam com ela, ela colocava a mão. Ela tinha vergonha. E essa palavra ela me sustentou durante longos 6 anos. Mas amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se nós formos olhar essa palavra, quando Pedro ele declarou, nós formos dividir essa palavra com atenção, nós vemos que essa palavra ela traz 4 situações muito importantes para a gente entender. Por isso que Deus ele me sustentou nessa palavra. Que um dia para o Senhor como 1000 anos. Pode colocar a palavra, por gentileza, querido. Então nós entendemos que o tempo de Deus para as coisas acontecerem, ele foge do nosso controle. O tempo de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós chamamos de Kairos de Deus. Não é o tempo cronológico que nós estamos vendo. Então o tempo é dele, a cura é dele, a restauração é dele, o milagre é dele, é ele que vai fazer. Aí depois o versículo diz que ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Se tem algo que incomoda o nosso coração é a ansiedade, né, gente? Alguns têm em graus menores, outros em graus mais elevados, né? E a ansiedade é aquela situação que você, de uma forma às vezes desesperadora, quer que aquilo aconteça, ou quer realizar aquilo. Então tem pessoas que estão muito ansiosas, mas ele diz, né? Ainda que alguns a tenham por tardia, a minha promessa não vai deixar de se cumprir na sua vida. E aí depois, o versículo diz, mas é longânimo para convosco. O que é essa longanimidade de Deus, gente? É o amor de Deus. Deus ele entende que nós somos falhos. Deus ele percebe e suporta essas nossas falhas. Deus tem paciência conosco. Só Deus mesmo para aturar a gente. Só o amor dele. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, é isso, é essa longanimidade de Deus. Ele está sempre pronto, independente daquilo que a gente se apresenta diante dele. E aí ele termina dizendo assim o versículo, não querendo que alguns se percam. Eu estava quase perdendo a minha esposa. Mas aí ele diz, mas que todos se arrependam. Aí eu entendi, por que ele não curou ela? Por que eu passei por todo esse processo? Eu precisava me arrepender. Naquela minha autossuficiência, naquele meu jeito militar de agir, achando que eu tinha controle de tudo, achando que eu não tinha medo de enfrentar a situação, achando que eu poderia, com todo o entendimento meu, vago mais da medicina, de farmácia, enfim, tudo aquilo eu achava que eu tinha o controle. Mas ele falou assim, arrependa-te. Arrependa-te. Joel capítulo 1, versículo 13 e 14. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Essa palavra de Joel foi quando o povo, depois deles passarem toda aquela situação de perdas por conta dos gafanhotos, Deus ele esperava uma atitude diferente. E aí quando Joel ele declara essas palavras, ele declara para que eles lamentassem, para que eles gemessem, para que eles se santificassem o jejum, para que eles fizessem um dia de proibição, para que eles clamassem, para que
tudo aquilo que Deus permitiu que o gafanhoto estava fazendo cessasse. E hoje Deus, Ele nos chama para esse lamento. Hoje Deus nos chama para esse choro. Hoje Deus nos chama, gente, para nós proclamarmos um dia de proibição. O que é esse dia de proibição? Nós como igreja, estamos vivendo um período de sequidão espiritual, como Israel estava vivendo. Onde muitos de nós dentro de uma igreja não levamos Deus a sério. Onde muitos de nós como igreja participamos de um culto como se fosse um ponto social qualquer. Por que você vai na igreja? Eu vou na igreja, não sei, mas por quê? Eu vou todo domingo, eu vou toda quarta-feira, tem sempre uma pessoa lá para pregar, tem um pessoal que canta e tal, né? Aí o pessoal bate palma, eu bato palma, o pessoal pula, eu pulo. Gente, não leve Deus de qualquer jeito. Quando o pastor, ele proclamou esse mês de jejum, esse mês de proibição, você abrir mão, para que você levasse Deus a sério. O que é esse jejum, Ivair? Se pudéssemos resumir o que é um jejum, outras pessoas vão vir aqui falar sobre jejum. Preparar-se para aquilo que Deus irá fazer. Você quer que o gafanhoto cesse de visitar a sua casa? Você quer que as pragas, as perdas, a dor cesse? Se prepare. Leve Deus a sério. Se prepare por aquilo que Ele vai fazer. Porque às vezes, gente, nós temos uma concepção humana de que as coisas estão sob nosso controle, mas nunca estão, nunca estiveram. E o milagre, o que é esse milagre? É aquilo que só Ele pode fazer, ninguém pode fazer. Eu sei que a hora está passando um pouco, mas eu vou resumir rapidamente para vocês. E a sua esposa, você não falou dela? Ela estava nessa condição. E aí, fui junto com 2 casais da igreja, separado pelo pastor, para a gente fazer um curso que nós chamamos hoje de liderança. E aí ele trouxe para a gente um livro, Seja um Líder de Verdade, de John Haggai. Foi o primeiro livro que eu li. Depois desse livro, nunca mais parei de ler. E esse livro, ele fazia uma reunião conosco, durante um dia da semana, trazendo alguns aspectos que o livro trazia sobre liderança. E ele falava sobre liderança e tal, e nós ali. E aí nós tínhamos que ir para a igreja. E aí eu falei para o pastor, enquanto a minha esposa não estiver ao meu lado, eu não vou fazer nada. Enquanto ela não estiver ao meu lado, eu não vou fazer nada. Só vou fazer algo quando ela estiver ao meu lado. Porque era muito dolorido, gente. Eu pegava a Ana Luísa. Quem não conhece a Ana Luísa é a minha filha caçula, que sempre fica ali na projeção. Ela tinha 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho. Eu pegava ela no colo. A Ana Júlia saía grudada na minha perna. E o Tiago, íamos nós 4 para a igreja. Eu ia chorando, porque a minha esposa não conseguia sair de casa. Muito difícil. E às vezes a gente pensa que só a gente que sente. Imagina o coração dos nossos filhos, vendo que a mãe não podia sair de casa, a mãe não podia levar eles no médico, eram as tias que levavam, quando eu não podia. A mãe não podia ir em aniversário,
a mãe não podia comer uma pizza, a mãe não podia ir na casa do tio, do primo, do amigo, a mãe não podia levar eles na escola, a mãe não podia ir na reunião de escola. A gente pensa que as crianças não percebem, né? E aí, nessa reunião que nós estávamos na igreja, um dia eu estava lá, cheguei e um irmão, ele chegou até mim e falou assim para mim, nós estávamos esperando o pastor chegar, assim, Ivair, como é que está a Eliane? E nós temos esse hábito, né, gente? Lembra da mulher lá que o servo do profeta falou assim, como é que está o seu filho? Ela falou, está tudo bem, lembra da passagem? O filho estava morto e o servo do profeta perguntou e ela falou, está tudo bem. Nós temos esse costume, né? As pessoas, como é que você está, filho? Ah, está tudo bem. Como é que está na sua casa? Não, está tudo jóia, está tudo na bênção. A gente está arrebentado, está destruído, mas está tudo na bênção. E aí ele perguntou para mim, como é que está a Eliane? Eu falei, está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Você já jejuou por ela? Sim, já. E aí como se o Espírito Santo tomasse ele como autoridade. E aí ele falou assim, você já jejuou por ela? Aí eu falei para ele assim, não como deveria. Vamos jejuar? Eu e você? Falei, vamos. Esse irmão, ele morava aqui em Guará, e ele mudou-se para Jundiaí, e infelizmente ele faleceu. Eu fui lá em Jundiaí, com a minha esposa, nos despedi dele. E aí, eu falei para ele assim, eu vou sair de férias do bombeiro, tal dia. Então vamos orar então vamos jejuar. Aí nós nos aliançamos em jejuar 15 dias de 12 horas e de 12 horas de abstinência. E aí eu saí de férias, jejuei 15 dias, 12 horas de abstinência, sem tomar água, sem comer comida. Eu digo para vocês que foi Deus que me sustentou. Porque às vezes a gente fica assim um café da tarde já começa a ouvir um barulho aqui, né? Agora você imagina você ficar 12 horas, 15 dias de 12 horas. Mas quando a gente diz que o jejum é um preparar para aquilo que Deus vai fazer, eu estava em casa, já tinha voltado a trabalhar, a hora está passando, né, gente? Aguenta a mão um pouquinho, tá? Já que a gente vai terminar esse nosso encontro. E aí o telefone toca. A Eliane atende. Aí a pessoa, eu queria falar com o Ivair. Aí a Eliane falou assim, é para você. Aí eu atendo o telefone. Pois não, Ivair. Eu sou a secretária do médico tal. É um psiquiatra muito conhecido daqui de Guará. Pois não. Ele pediu para eu ligar para você, que ele quer ver sua esposa. Eu falei, como assim? Ele quer ver sua esposa. Eu falei assim, mas minha esposa não consegue sair de casa. Ela está 6 anos sem conseguir sair de casa. Ele sabe disso. Ele quer ir na sua casa ver a sua esposa. Gente, qual médico que faz isso? Vocês conhecem algum médico que a secretária liga para sua casa e diz que, é você que está doente? Ele quer ir na sua casa te visitar. E na hora eu até esqueci do jejum, gente. E aí eu falei para a secretária assim, mas quanto é que vai ficar isso aí? Eu não tenho condições de pagar isso aí. Uma consulta do médico a domicílio, então, né? Eu falei assim, ele não quer saber quanto vai ficar, ele quer ver a sua esposa. E aí nós marcamos a data para ele ver ela. E aí nós decretamos naquele dia outro jejum em casa. Mas aí eu falei para as crianças, né? Eles tudo pequenininho. Assim, o médico vai vir ver a mamãe. Nós vamos orar. Para que Deus use a vida do médico
para que a mamãe seja curada. E aí o médico chegou, eu fui para o meu quarto, o Tiago para o quarto dele e as duas Ana para o quartinho delas. E começamos a orar. E a Eliane lá. Gente, na hora que a minha esposa ela chegou no quarto para me chamar, não era a minha esposa, era outra pessoa. Era aquela pessoa que eu quase tinha perdido. O semblante dela estava vivo, cheio de alegria, cheio de esperança. Havia vida no olhar dela. Eu não sei o que o médico disse para ela, mas eu sei que ela já mudou. Quando ela chegou ali, já era outra pessoa. E aí o médico chegou até mim e trouxe todos aqueles termos, né, da medicina, da psicologia. E ele disse assim, ó, daqui 20 dias a sua esposa, ela vai sair de casa. Para a glória não ser dele, mas do Senhor, com 15 dias, ela falou assim para mim assim, amor, quero sair de casa. E aí começamos a chorar, porque depois de 6 anos, ela queria sair de casa. O que aconteceu? Amor, eu ia pedir para você vir aqui, mas o Vanderlei já apresentou você para a igreja. Fique em pé, amor. Ela é tímida. Aqueles que não a conhecem, ela está ali atrás, está de verde. Eu pedi para o Renan trazer um cântico. Eu sei que vai atrasar um pouco mais, eu sei que vocês têm um compromisso de ir embora, mas tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é aquilo que Deus fez na minha vida. E como eu gosto de músicas antigas, cada música tem uma história, cada hino tem uma história. E quando ela foi restaurada, nós ouvimos essa música. Essa música ela foi o hino da vitória, o hino da restauração, a música que confirmou o operar de Deus. Para cada manhã há um milagre de Deus. Não há perdas, só abrimos espaço para o novo de Deus, tirando o velho para que venha o melhor. Vamos lá. Para cada manhã há um milagre de Deus. Andando com Jesus não há perdas, só abrimos espaço para o novo de Deus, tirando o velho para que venha o melhor. Espírito de ressurreição e vida, não há morte que possa te enfrentar. O Alfa é Jesus, o princípio e o fim, pois o resto é só o meio que não dá pra entender. Um jeito especial, simplesmente divinal, pois o resto é só o meio que não dá pra entender. Um jeito especial, simplesmente divinal. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor.
Gente, não deixe de levar Deus a sério. Não deixe de acreditar nas promessas de Deus. Não deixe de entender que a dor, ela tem um tempo. A Bíblia diz que a última palavra é do Senhor. Não desanime, persevere, continue lutando, continue acreditando que a vitória virá. Agora, se você por acaso estiver numa zona de conforto, saia da zona de conforto. Proclame um jejum, proclame um dia de proibição. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Aplaude ao Senhor, vamos.